Voltando, pessoal, e aí, terminaram a atividade de geografia? Terminaram? Então agora vamos para pegar história. História, você vai pegar a folha que está escrito tradições religiosas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as tradições, coisas que a religião trazem para o nosso convívio, tá? Que existem e que a gente nem imagina às vezes que é por causa da religião, e ela existe, tá bom? Pega lá a folha, tô esperando você. Na última aula nós falamos um pouquinho sobre religião já, falamos sobre as que existem, né? Como que as pessoas escolhem suas religiões, você fez a atividade falando como que religião você tem, como que você chegou até essa religião. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os costumes de algumas religiões. São costumes que as religiões têm, que às vezes nós não conhecemos porque conhecemos apenas da nossa religião, né? Nós sabemos, gente, que esse assunto de religião, ele é muito difícil de se tratar, porque existem países que até hoje vivem em guerras por causa da religião e da intolerância religiosa, que nós já conversamos na aula passada. A intolerância religiosa, ela acontece de uma forma tão dura, tão difícil, que ela gera guerras, tá bom? Então isso já aconteceu, muitas guerras por causa disso, acontece muitas por causa ainda hoje, e se coloca na religião muita culpa de muitas coisas, e a religião ela tem que servir para fazer o bem pra gente, né? Não o mal. Então as pessoas precisam começar a entender melhor como que a religião faz bem pra gente e como nós temos que lidar com a diferença, como que nós temos que tratar pessoas e entender as pessoas que têm religiões diferentes da nossa, né? Então, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as tradições. Você que é cristão, acho que a maioria das pessoas e a maior parte dos alunos da nossa sala, eles são cristãos. Se não forem católicos, são evangélicos, protestantes ou então são espíritas. Nesse caso dos cristãos, nós estamos girando uma religião em torno de, o nome já diz, cristão, Cristo, né? Jesus Cristo. Então todas essas religiões acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí, nós temos datas importantes. No catolicismo e no protestantismo, no espiritismo, a data importante, são duas datas importantes. O Natal e a Páscoa, que é o nascimento e a ressurreição. Então nós comemoramos o Natal, é aquela festa, né? Porque o nascimento de Jesus foi quando ele nasceu, a gente lembra isso religiosamente. Isso é uma tradição que a religião nos colocou, né? Nós temos feriado no Natal, nós temos feriado na Páscoa. Por quê? Porque somos um país de tradição cristã que conserva essas memórias e faz essas festas em homenagem à sua religião e a ícones de sua religião. E no caso, Jesus Cristo. Mas, e os países e as religiões que não são cristocêntricas? Cristocêntricas, Cristo no centro. Que não tem Jesus Cristo. Pessoas que acreditam que o Messias que ainda não veio. Então são de religiões diferentes. E aí nós temos lá o judaísmo, o islamismo. E eles também têm datas muito importantes e diferentes que a gente não conhecia. Para vocês terem uma ideia, vocês olhem no texto com a professora aí. Os muçulmanos, eles celebram um período de jejum e de oração chamado Ramadã. Nome bonito, né? Chique. Ramadã. Eles comemoram nisso, não é uma comemoração. Eu vou dizer, como que eu vou explicar para vocês? É um momento de oração, que eles fazem orações e que eles jejuam, deixam de comer em sacrifício daquilo que estão falando com Deus, para se aproximar de Deus. E depois, eles marcam isso com um grande banquete, o fim dessas orações. Dura um mês no calendário deles, porque o calendário deles é diferente do nosso, tá? O nosso tem lá aquela quantidade de dias. O calendário deles é diferente. Então, os muçulmanos, eles fazem esse jejum do Ramadã um mês no calendário deles e depois fazem um banquete que tem um nome bem bonito. Vou achar o nome aqui pra vocês, quer ver? É um nome bem bonito. Deixa eu ver... vou pegar no livro que é mais fácil, né? Aqui.
Edelfeltri. Edelfeltri, que se chama esse banquete, que eles fazem para comemorar o fim do Ramadã. Então, aquele jejum que foi feito, claro que não é um jejum que vai durar um monte de dias sem comer nada, não. Tem um determinado horário que eles fazem, e isso é uma data muito importante para eles, como é o Natal para o cristão, como é a Páscoa para o cristão, tá bom? É muito importante isso para eles. E também os judeus que comemoram a Páscoa. Eu não sei se eu falei para vocês na aula passada que a Páscoa que Jesus comemorou era a Páscoa dos judeus. E hoje nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo na mesma data. Mas é a data que coincide só. Por quê? Porque a Páscoa já existia quando Jesus veio ao mundo. A Páscoa já existia para os judeus e eles comemoravam. E o que era a Páscoa? A Páscoa era aquela história lá da Bíblia, que diz quando o povo saiu do Egito. Lembra da novela que vocês assistiram lá do Moisés? Então, quando o povo foi embora do Egito, saiu do Egito, o Mar Vermelho se abriu e eles atravessaram e saíram da escravidão do Egito, então essa era a Páscoa. E eles comemoraram assim, todos os anos, a Páscoa. E Jesus, quando veio, também comemorou a Páscoa. E os judeus que não acreditam que Jesus é o Messias, que é o Filho de Deus, eles comemoram ainda essa Páscoa. Então, para eles chama Pash. Tá escrito aí no texto de vocês. Pash. E eles comemoram a saída do povo do Egito até hoje. São tradições, festas religiosas que cada religião tem. A minha tem, a católica tem, eu sou evangélica, mas a católica tem, a espírita tem. São datas importantes para eles. E vocês então agora vão falar para mim, vão fazer uma pesquisa. Hoje a atividade está concentrada numa pesquisa. Vocês vão fazer a pesquisa para mim sobre festividades religiosas. Lembra lá, fora essas duas que a professora passou, tem alguma festividade que acontece na sua religião? E por que ela acontece? Marcando o quê? Os católicos têm várias, gente. Lembra da comemoração dos santos? Então vocês vão lembrar de alguma festa. E eu não vou nem dar muita dica, que a gente comemora uma lá na escola, sabe? Todo ano, que é no mês de junho. Dei uma dica. Então, essa festa acontece em favor de quê? Por quê? E saiba, elas têm raiz religiosa. Elas acontecem por causa da religião. Então agora você vai fazer uma pesquisa para mim. Que festas que são essas que acontecem? E por que elas acontecem? É homenagem a alguém? A algum santo? É homenagem a algum herói da Bíblia? Pensa aí. Chama a tua família. Se você achar difícil, chama a tua família. Pergunta para eles se eles conhecem alguma festa religiosa que acontece aqui em Santo Antônio, em alguma outra cidade, em Jacarezinho. Vamos lembrar que as cidades costumam ter seus santos padroeiros do catolicismo. E quando esses santos fazem aniversário, geralmente tem alguma festa de alguma coisa. Aqui na cidade tem, vamos lembrando. Eu não vou dar a dica, eu quero que você pesquise. Já falei bastante. Então, olha lá na nossa cidade, qual que é o santo padroeiro, tem alguma festa? Tem uma que a gente faz na escola, que todo mundo se veste diferente. E, ó, já falei demais. Ó, faz essa pesquisa, escreve por que ela acontece, escreve direitinho para a professora como que é essa festa, o que tem nessa festa, se você gosta, se você participa, se ela é da sua religião ou não, porque você pode escrever uma festa que não é da sua religião, tá? Então, você pode fazer, eu vou adorar ler. Tá bom? Essa é a nossa atividade de hoje. Eu espero que você tenha entendido bastante. E se tiver dúvida, tá lá. Das 7h30 às 11h30, a professora responde você e te ajuda no que for preciso, tá bom? Faça aí pra mim essa atividade com calma, devagar, sem pressa, tá bom? O Netflix não vai sair do lugar, viu, pessoal? Tem tempo pra tudo. Eu também fiz uma outra perguntinha sobre intolerância religiosa. Eu quero que você responda pra mim.
tá bom? Olha as perguntinhas aí, responda com calma, escreva direitinho. Se tiver dúvida, chama um familiar, um amigo que tá perto, pede ajuda, tá? E se ninguém conseguir, chama a professora. E tá bom? Ó, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. A gente se fala aí na semana, amanhã tem aula de PTO e Ciências. Não esquece, das 7h30 às 11h30 nós estamos aqui, tá? Um beijo, fiquem com Deus.